Vamos hoje falar um pouquinho da Parashat Shavua, Parashat Bamidbar, e vamos tentar conectar, tentar não, tem muita conexão, a gente vai ver que ela conecta muito com a próxima festa aí do nosso calendário, a festa de Shavuot, já aproveitando para lembrar que Bezrat Hashem na segunda e terça-feira, que é o Hag, a gente não vai ter as aulas aqui no Zoom, e Bezrat Hashem, eu aviso para vocês de aula presencial na noite de Shavuot, assim que fechar os horários, Bezrat Hashem. Mas a verdade é que tem até uma alahá que a gente precisa realmente juntar essa Parashá Bamidbar da festa de Shavuot, e um dos motivos é para que a gente distancie a festa de Shavuot das klalot, de todas as maldições que a gente falou na Parashá Berukotai, na Parashá da semana passada. Então tem várias klalot, tudo que Deus nos livre vai acontecer se a gente não andar nos caminhos da Torá, sempre para fazer uma interrupção. Então a gente não faz nunca Shavuot conectado com a Parashá Berukotai, e sim com a Parashá Bamidbar, mas tem que ter alguma coisa a ver da Parashá Bamidbar para, entre aspas, anular tudo que está escrito na Parashá Berukotai, todas as dificuldades e todas as klalotas, maldições que vão vir para Am Israel, e a gente vê que, estalando os dedos, começam todos os problemas, tudo de novo, que isso não é muito longe do nosso dia a dia. Então, vamos tentar entender por que a Parashá Bamidbar ela tem a força de quebrar todas as klalot, todas as maldições que foram faladas na Parashá Berukotai. Então, vamos tentar ver os assuntos principais aqui da Parashá Bamidbar, e aí a gente vai entender um pouquinho das conexões também com a festa de Shavuot, a festa do Matan Torah, a festa da entrega na Torá. Uma ideia muito interessante que a gente tem que prestar atenção, que não é a festa do Kabbalat Torá, é a festa do Matan Torá, é a festa da entrega na Torá. Deus garantiu que ele vai entregar a Torá para a gente de novo nessa data. Agora, se a gente vai receber a Torá ou não vai receber a Torá, essa é a escolha que a gente vai fazer. Então, por isso que é chamado Hag Matan Torá. Hashem, ele vai fazer a parte dele e vai entregar para a gente a Torá, e a gente tem que receber a Torá na nossa vida. Vamos ver como que a gente pode aprender isso aqui da Parashat Shavua. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente entender, a Parashat Bamidbar, na verdade, está começando o quarto livro da Torá, o Sefer Bamidbar. A gente estava vindo toda numa narrativa desde a criação do mundo, a criação física, criação espiritual através dos patriarcas. Depois disso, a gente passou pela escravidão egípcia e, finalmente, a libertação, a abertura do mar, todos os milagres e bezerro de ouro e o Mishkan, que veio a construção do templo móvel, que veio como conserto do bezerro de ouro que o povo tinha feito no deserto. Então, até agora era realmente uma narrativa histórica do que está acontecendo desde a criação da humanidade até a formação do povo judeu como um povo, que isso se deu justamente através da saída do Egito e da aceitação da Torá no Monte Sinai. Mas o Sefer Vaikra, ele fez uma pequena quebra em toda a narrativa da Torá, porque o Sefer Vaikra, ele começou a falar sobre os korbanot, sobre as oferendas, né, que eram feitas na época no Mishkan, no Templo Móvel e futuramente no Beit HaMikdash. Depois a gente falou sobre pureza e impureza, sobre a kashrut, toda a parte da pureza na nossa alimentação. Falamos sobre a tzarata, aquela doença que causava manchas no corpo, mas na verdade também uma doença espiritual. Então falamos sobre pureza e impureza espiritual. Isso foi o Sefer Vaikra. Quando a gente volta para o Sefer Bamidbar, então a gente vai voltar mais uma vez para a narrativa do povo judeu, a história e os detalhes da história
do povo judeu no deserto. A gente sabe que passamos 40 anos no deserto. Na verdade, esses 40 anos, eles foram um castigo. A gente deveria receber a Torá e imediatamente a gente deveria ter ido para a terra de Israel para poder cumprir a Torá. Uma parte significativa da Torá, ela só pode ser cumprida dentro da terra de Israel. Tem algumas mitzvot que só podem ser feitas em Eretz Israel, com o nosso Beit HaMikdash, com a santidade completa. Então, o povo judeu deveria imediatamente ter ido para a terra de Israel, mas, infelizmente, tinha uma pedra no caminho que os judeus tropeçaram. Eles mandaram os meraglim, mandaram os espiões para a terra de Israel, e os espiões falaram mal da terra, o povo vai chorar e vão receber um decreto de passar 40 anos no deserto. O Sefer Bamidbar, ele vai focar principalmente no primeiro ano da saída do Egito e o último ano antes da entrada de Israel. Então, na verdade, existe um lapso, tem um buraco aqui de quase 38 anos que o povo judeu passou no deserto e muito pouco vai ser falado sobre esses 38 anos, porque provavelmente não aconteceu nada que a Torá entendeu que era importante gravar isso para as futuras gerações. Então, todo o Sefer Bamidbar, ele vai estar focando, em especial, o primeiro ano, quando a gente saiu do Egito, e alguns erros graves que foram cometidos nesse primeiro ano, inclusive o erro que levou aos 40 anos no deserto, e depois a gente vai falar do último ano, quando eles estão se preparando, Bezrat Hashem, para entrar na terra de Israel. Então, vamos ver na Parashá Bamidbar. Aqui começa a Parashá com a contagem de Am Israel. Uma das contagens, a verdade é que essa contagem ela vai se repetir algumas vezes na Torá, e a contagem, a gente sabe, não pode ser feita uma contagem direta do povo, tem que ser feita uma contagem indireta, normalmente através daquela moeda, o Mahatzita Shekel, uma moeda de meio shekel, para fazer a contagem indireta, e obviamente que esse dinheiro ele era usado para manter as atividades do Mishkan, e em especial os korbanot que são tziburim, os korbanot comunitários que são oferecidos todos os dias. Por exemplo, o Korban Tamid, que era a oferenda contínua, que era feita todos os dias, uma vez de manhã e uma vez no final da tarde. Isso trazia méritos para o povo judeu inteiro. Então, todo mundo participava desses korbanot comunitários através dessa doação do Mahatzita Shekel. A primeira grande pergunta, quando a gente vê a contagem do povo judeu, essa contagem não é igual à contagem do IBGE, não é o censo aqui que está de novo, mas tudo aqui no Brasil, Baruch Hashem, é motivo de discussão, é motivo de fazer escândalo. Aqui é uma contagem que foi ordenada por Deus. Deus comandou que Moshe fizesse a contagem do povo. Então, a gente sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus sabe de tudo. Ele já sabe quantos judeus estão no deserto. Por que simplesmente ele não pediu para Moshe Rabbeinu, para ele escrever, olha, Moshe, escreve aí na Torá que tem tantos judeus. Ele sabe de tudo. Para que precisa uma contagem do povo? E a resposta, os nossos sábios trazem um machal, trazem um paralelo de um grande colecionador de moedas. Ele tem moedas muito valiosas, moedas que ele guarda há muito tempo. Ele sabe exatamente quantas moedas que ele tem na coleção dele, mas um dos maiores prazeres que ele tem na vida é contar de novo quantas moedas ele tem. Ele já sabe o número final. Então, para que ele faz a contagem? Porque ele tem um prazer de contar essas moedas que são tão queridas para ele. Esse é o conceito das contagens do povo judeu, por mais que, obviamente, as contagens também têm um motivo técnico, tem contagem para saber os homens que vão para o exército, tem contagem para saber a divisão da terra de Israel, são as contagens finais, quando eles já estão para entrar na terra de Israel, como que vai ser dividido, quantas famílias tem, qual o tamanho da terra para cada tribo.
mas, em especial, as contagens do povo judeu, uma demonstração de amor. Deus quer mostrar o quanto ele ama o povo e ele conta como se fossem pedras preciosas, como se fossem moedas raras. Ele sabe quantos judeus tem, mas ele quer contar para mostrar o amor que ele sente pelo povo judeu. A contagem, ela não é simplesmente o povo como um todo, a contagem é feita tribo por tribo. Isso já tem alguns ensinamentos também muito interessantes, porque é trazido o número da contagem por tribos, logo depois do comando de contar o povo, também tem um novo comando para escolher líderes, um líder para cada uma das tribos de Israel, e esses líderes vão ajudar na contagem da sua tribo, eles vão ser os responsáveis pela organização para fazer a contagem de cada tribo. Então, tem alguns detalhes, um exemplo só, impressionante, e isso ajuda a gente a conectar com o que está acontecendo hoje em dia, essa situação difícil do povo judeu, quando parece que, Baruch Hashem, vencemos o coronavírus lá na terra de Israel, começam os ataques, começa o antissemitismo no mundo inteiro, e todo mundo apontando o dedo para Israel. A gente precisa entender uma coisa impressionante. Olha só o que a gente pode ver da contagem pelas tribos. Quando a gente vai fazer a contagem, se o povo judeu fosse um povo que vive dentro das leis da natureza, o que a gente ia esperar? Que, pegando os filhos do Yaakov Avinu, que cada um dos filhos, ele deu origem a uma das tribos de Israel. O que a gente esperaria, olhando aqui os filhos de Yaakov Avinu? Que, de acordo com o número de descendentes, assim também vai ser a quantidade de cada uma das tribos. Então, se eu pegar a tribo de Binyamin, o Binyamin, o último filho do Yaakov Avinu, o Binyamin teve 10 filhos. Então, uau, imagina, ele foi um dos que mais teve filhos, ele tem 10 filhos. Ao contrário, o Dan, um outro filho do Yaakov, ele teve um único filho, chamado Rushin, e esse filho, ele é surdo-mudo. Então, o que a gente esperaria? Uma tribo veio de uma pessoa que era surdo-mudo e outra tribo veio de 10 pessoas saudáveis. Se a gente fosse usar as regras da natureza, a tribo de Binyamin deveria ser pelo menos 10 vezes maior do que a tribo de Dan. Se a gente prestar atenção, assim fala o Hafetz Haim, presta atenção nas contas aqui do povo judeu, para a gente entender que quem manda aqui não são as estatísticas, não é o IBGE, quem manda aqui é o Criador do mundo. A tribo de Dan era maior do que a tribo de Binyamin, praticamente o dobro de pessoas na tribo de Dan em relação à tribo de Binyamin. Então a gente vê que quando a gente aposta tudo na natureza, a gente pode ter grandes surpresas, porque aqui são números que chamam a atenção. Aqui estão me perguntando, interessante, né? Que a contagem do povo são sempre números inteiros e não números quebrados, que era o mais esperado, né? Quando você vai fazer uma contagem, eles vão aparecer muitas vezes, o que é normal, que os números sejam quebrados, mas os números da Torá são números inteiros. Era uma pergunta que me incomodava muito, a pergunta é excelente. Uma das respostas, a verdade é que eu não tenho ainda uma resposta que completou assim eu acho que a pergunta continua melhor do que a resposta, mas uma das respostas é que é uma das demonstrações que Deus está no controle, quer dizer, é completamente contra as estatísticas que os números sejam números sempre inteiros e não números quebrados. Isso é mais uma forma da gente ver que é Deus que está no comando, que não existem coincidências no mundo, por mais que Deus ele colocou uma natureza que a gente é regido por leis da natureza, mas ele está acima de tudo, controlando a natureza, na verdade só uma forma de ocultar a mão de Hashem. Mas isso é uma das respostas, com certeza devem ter outras respostas também interessantes para essa pergunta.
Então, primeira coisa, então, a contagem por tribos, já vimos que cada detalhe, mesmo que são números, e a gente pode perguntar, o que me importa uma contagem feita há 3.300 anos atrás, até no número da contagem tem Torá, tem ensinamento, se Deus escreveu isso na Torá, é porque tem algum ensinamento para a nossa vida. Outro ponto interessante também de ser contado por tribos, outra coisa que chama atenção é que a tribo de Levi, eles são contados separados do resto do povo judeu. Um dos motivos principais é que a tribo de Levi, Deus ele ressalta que é a sua legião sagrada, vão ser aqueles que vão fazer os serviços que tem no Mishkan, no Templo Móvel, futuramente também no Beit HaMikdash, e a verdade é que a família dos Koanim, a família do Aaron, o irmão de Moshe Rabbeinu, eles originalmente também são parte da tribo de Levi. Então, os Koanim também, quando a gente fala da tribo de Levi, a gente está incluindo também a família dos Koanim. Como eles são uma família muito querida para Hashem, de novo, não é que são melhores do que ninguém, mas são a legião querida de Hashem. Então, Deus ele quer contar a tribo de Levi separado. Outro ponto também, por que Deus separa a tribo de Levi do resto do povo? Porque, infelizmente, vão ter alguns decretos contra o povo judeu, por causa de erros que o povo judeu vai cometer, e a tribo de Levi, Deus não quer que a tribo de Levi esteja incluída. Mas aqui eu não estou entendendo, por que a tribo de Levi estaria incluído se eles não participaram dos erros que foram cometidos no deserto? Desde o Egito, a tribo de Levi é uma tribo mais elevada que se dedica para o lado espiritual. Então, peraí, por que eles não podem ser contados juntos, já que eles não vão participar dos erros? Por que eles seriam castigados junto com o resto do povo? E a resposta é uma regra: Kol Israel Arevim Zelazé, o povo judeu é uma grande união, o povo judeu está conectado em todas as áreas, e a tribo de Levi, se fosse contada junto com o povo, também entraria nos decretos que foram feitos para o povo judeu, porque a gente está num único pacote. Então Deus quis deixar a tribo de Levi de fora da contagem, para que não recaísse sobre eles os castigos que vão recair sobre o resto do povo. Então, daqui, de novo, a gente pode perceber o quanto todo o povo judeu está conectado e as obrigações que a gente tem de estar sempre de olho também nas outras pessoas. Não só pensar, olha, a minha espiritualidade, Baruch Hashem, já está garantido, então os outros, cada um com seus problemas. Não é assim. A gente está vendo, está circulando uma carta falsa que falam que é o discurso do Benjamin Netanyahu. É uma carta falsa, já foi desmentida por todas as organizações mais sérias, mas tem um detalhe, mesmo que é uma carta falsa, tem um detalhe que é muito interessante. Nessa carta está falando que uma coisa a gente tem que agradecer para esses ataques que os árabes estão fazendo, porque isso une o povo judeu. Infelizmente, não deveria ser as tragédias que unem a gente, mas na prática as dificuldades acabam unindo todo o povo, todo mundo rezando junto na mesma sintonia. Isso lembra para a gente o Matan Torá. Então não é nada coincidência que está acontecendo justamente nessa época. Está escrito na Torá, Vaihan Sham, que os judeus acampou lá. Peraí, como acampou? Os judeus acamparam. Não, está no singular. Keish Echad Belev Echad, o povo inteiro como uma só pessoa, em um só coração, todo mundo na mesma sintonia. Isso é um pré-requisito para a entrega da Torá. Se tivesse desunião, se tivesse brigas, aquela geração não ia receber a Torá. Então isso vale para a gente também, e a gente começou falando que a Parashá Bamidbar é a quebra de todas as klalot, de todas as maldições que foram faladas na Parashá Berukotai. Aonde está essa quebra? Olha que incrível, o próximo assunto da Parashá é o acampamento do povo judeu. Vou só mostrar aqui
um mapa que eu fiz. Não vamos entrar em detalhes aqui desse mapa, mas esse é o mapa do acampamento do povo judeu nos 40 anos que eles estavam no deserto. Significa que a Torá está ordenando qual é exatamente a posição de cada uma das tribos. Então, primeira lição de todas, Seder. Não existe vida sem ordem, sem organização. A gente precisa de organização. A vida judaica gira em torno de um Seder. A gente tem o Seder de Pessah, tem uma ordem que cada coisa... Você não pode chegar no Seder de Pessah, começar comendo a matzá, depois você toma um copo de vinho, depois você janta, depois você come outra matzá e mais um copo de vinho. Não é assim que funciona, tem uma ordem. E se não seguir a ordem correta, você não está cumprindo o Seder de Pessah como você deveria. A gente tem o nosso livro de rezas, é o Sidur, vem também da palavra Seder, tem uma ordem. Não adianta de tarde fazer a reza de Shaharit e de noite faz a reza da tarde e inverter as coisas. A gente tem que fazer tudo no seu momento certo, da sua forma certa. Isso é uma das bases do judaísmo, a gente ter um ceder na vida, a gente ter uma ordem para fazer, tem o momento certo, tem a forma certa da gente fazer tudo na nossa vida. Essa é a primeira lição do acampamento do povo judeu no deserto. Mas tem mais uma ideia muito bonita. Cada tribo ela está acampando de acordo com a sua bandeira. Bandeira, os nossos sábios falam que os judeus aprenderam dos anjos, quando no Matan Torá, na entrega da Torá, olha tudo conectado da Parashá com o Matan Torá, com a entrega da Torá, com a festa de Shavuot. No Matan Torá vieram os anjos darem para o povo judeu. Quando a gente recebeu a Torá foi oferecida para todos os povos do mundo, nenhum povo quis aceitar a Torá, olha, não gostamos. Para um povo falou, o que está escrito, não roubarás, eu não quero, não me interessa. Para outro povo, não matarás, a gente não quer. Então assim foi sendo oferecido para todos os povos do mundo. Quando foi oferecido para o povo judeu falou, Naseh venishma, a gente vai receber essa Torá e depois a gente vai entender ela. Então, quer dizer, se é Deus que está oferecendo, o que me importa que está escrito na Torá? Eu recebo primeiro e depois eu vou colocar essa Torá na minha vida, eu vou me esforçar, como a gente falou, durante a semana, eu vou perguntar para o rabino, eu vou assistir aulas, eu vou ler livros, eu vou primeiro receber a Torá. Se é Deus que está entregando, uau, eu quero, sem saber o que tem dentro. Imagina, tem um pacote para a gente, olha, esse pacote foi entregue diretamente por Deus. Ninguém vai perguntar o que tem dentro. Primeiro você recebe o pacote, depois você vai abrir. Se é Deus que está entregando, certeza que vale a pena. Os outros povos, eles já começaram errando. Quando você pergunta para Deus o que está escrito, você não está tendo emuná, você não está confiando em Deus. Primeiro recebe. Se é Hashem que está entregando, não é um pilantra que está te entregando, não é alguém que você tem que ter dúvida da honestidade da pessoa. É o Criador do mundo que está te dando a Torá. Os outros povos já começaram errado, já começaram perguntando o que está escrito na Torá. O povo judeu falou, não, Naseh venishma, a gente vai cumprir, a gente vai receber Deus toda a sua Torá e Nishma. Depois a gente vai cada vez mais estudar, vamos vir todo dia de tarde nas aulas do Rav Efraim, para entender o que está escrito nessa Torá, mas eu já quero essa Torá, eu já quero viver de acordo com as ordens de Hashem. Cada vez mais a gente vai entender, vai se aprofundar e vamos, Bezrat Hashem, conseguir cumprir cada vez com mais perfeição as coisas que Hashem ele ensinou e ele pediu para a gente fazer. Então, os judeus, quando eles falaram Naseh venishma, Deus falou, quem ensinou para os meus filhos, um dos maiores segredos que tem, Naseh venishma, era um grande segredo espiritual. Quem ensinou para os meus filhos esse grande segredo espiritual? E para o Naseh venishma, cada judeu recebeu uma coroa para o Naseh e uma coroa para o Nishma. E os anjos que vieram trazer essas coroas, que vieram participar
do Matan Torá, os judeus viram que eles estavam com bandeiras. Então, eles tiveram uma inveja positiva. A gente também quer ter bandeiras. E Deus, ele viu que esse pedido era um pedido bom e ele concordou. Então, cada tribo acampava de acordo com a sua posição e a sua bandeira. O que significa que os anjos têm uma bandeira? Os anjos, eles têm uma missão muito bem definida e eles se ajudam, eles se unem para cumprir a sua missão. Então, quando os anjos estão vindo com a sua bandeira, quer dizer que eles estão organizados, que eles estão todos eles conectados, se ajudando, todo mundo indo na mesma direção. O povo judeu também quer isso. Deus, a gente também quer uma bandeira, não para ter desunião, como se é bandeira americana, a gente ajuda os americanos, se é bandeira brasileira, a gente ajuda os brasileiros, bandeira de jogo de futebol, que as pessoas se matam, porque um está com a bandeira do Palmeiras, outro está com a bandeira do Corinthians. Não é isso, não é para desunião, ao contrário. É o foco, é a vontade de todo mundo estar junto, com o mesmo objetivo. Cada tribo tem a sua participação, cada tribo vai estar num lugar diferente da terra de Israel, cada tribo tem o seu papel no mundo, mas juntos todo mundo está na mesma sintonia. E Bezrat Hashem, qual a posição que aparece no Tanakh é proposital? O que quer dizer proposital? A verdade é que Moshe Rabbeinu, não sei se essa é a pergunta, mas quem que decidiu a posição das tribos dentro da terra de Israel foi um sorteio, foi sorteado o lugar de cada tribo. Por quê? Porque a gente acha que sorteio é um nome que talvez a palavra sorteio nem deveria existir na boca de um Yehudi, porque sorteio significa sorte, acaso. A gente sabe que não existe acaso. A gente sabe que tudo é direcionado pela mão de Hashem. Antes de entrarem na terra de Israel, foi feito um sorteio. Por quê? Porque a gente deixou na mão de Deus para ele definir aonde vai ficar cada tribo e, de novo, cada uma de acordo com seu propósito espiritual, com seu trabalho. Então, por exemplo, tem uma tribo que se dedicava para o comércio. Então, essa tribo, eles estão perto do mar para fazer as viagens comerciais, tudo de acordo com o papel de cada um no mundo. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que não existe sorteio, existe a mão de Hashem. Essa divisão foi feita para todo mundo entender que essa escolha das terras não é que teve uma discussão agora entre os líderes, vamos escolher qual que é melhor, o líder mais influente vai pegar as terras mais férteis. Tudo é escolhido por Hashem. Aqui também a posição das tribos, Deus não perguntou para ninguém se você quer. Se deixasse para perguntar, um vai querer ir no norte, outro para o sul, quem pegou no leste vai querer para o oeste. E a verdade é que Moshe, ele ficou com medo. Quando Deus falou, olha, ensina para o povo a posição de cada um deles. Moshe ficou com medo. Por quê? Porque ele achou que vai ter uma rebelião. Não, mas essa tribo vai pedir para mudar e aquela não vai gostar. E por que isso e por que aquilo? Então, Moshe ficou com muito medo, mas na prática, em nenhum lugar da Torá está escrito que o povo judeu reclamou das posições. Eles aceitaram sem nenhum tipo de reclamação, apesar que tiveram várias reclamações, como a gente falou, o Sefer Bamidbar é um livro de tragédias que aconteceram com o povo judeu, mas essa não foi uma das reclamações. Deus, ele acalmou Moshe Rabbeinu, falou, Moshe, não se preocupa, eu tenho certeza que não vai ter nenhuma briga. Por quê? Porque essa posição que eles acampavam é exatamente a mesma posição que os filhos de Yaakov, eles carregaram o caixão do pai, desde o Egito até a terra de Israel. Yaakov pediu que ele não quer ser enterrado de jeito nenhum no Egito, primeiro porque ele não queria que o corpo dele virasse um centro de idolatria, porque quando ele chegou no Egito, acabou a fome. Então as pessoas começaram a ver que esse Yaakov Avinu, uau, ele deve ser um semideus, ou até um deus. Então ele ficou com medo que eu idolatrar o corpo dele no Egito, e ele falou, eu quero ser enterrado, por favor, na terra de Israel. Não foi fácil,
A gente já viu isso nas aulas de Parashat Shavua, que não foi fácil a negociação do Yosef com o faraó ficou louco da vida, achou uma falta de respeito o Jacob não querer ser enterrado no Egito, mas, no final das contas, eles conseguiram convencer o faraó, precisou uma argumentação muito forte para isso, mas conseguiram enterrar o nosso patriarca Jacob na Mearat Marpelá, naquela caverna onde estavam enterrados Abraham, Yitzhak e as nossas matriarcas, e também onde estava enterrado Adam Arishon e Havá. Então, essa viagem toda que o corpo do Yaakov Avinu, ele foi transportado desde o Egito até a terra de Israel, a posição que cada filho foi carregando o caixão é exatamente a mesma posição que os judeus acampavam no deserto. Então, o Rav Soher Frand, ele fala que por que tem esse conceito realmente de qual a conexão das duas coisas, né, entre o caixão do Yaakov e a posição das tribos, e por que dessa maneira Deus acalmou Moshe Rabbeinu, falando que não vai ter reclamação. Então, vamos tentar entender o que foi a morte do Yaakov Avinu. Não é só a perda do pai querido, a perda do avô querido que os filhos e os netos sentiram. É a perda do grande da geração, ele era o grande líder, ele era a luz do povo judeu. Então, quer dizer, agora os judeus eles estão no momento, os filhos do Yaakov, eles estão no momento de tensão, no momento de perda, eles não sabem, será que eles vão conseguir manter o nível espiritual do povo? Será como que vai ser agora a vida sem Yaakov Avinu? É para a gente tentar entender, é como quando a gente perde um dos grandes líderes do povo judeu, quando falece um grande Rav, que era um grande modelo, que era o endereço de todas as nossas perguntas e questionamentos. Quando falece um grande Rav, o povo judeu fica perdido. Para quem que a gente vai mandar as nossas perguntas agora? Assim foi a morte do Yaakov Avinu, quer dizer, os filhos dele estão todos muito tensos, estão perdidos, e agora eles vão levar o caixão do pai. Normalmente, quando uma pessoa está numa situação de estresse, numa situação difícil, então o lado animal dele começa a florar. Quer dizer, quando está tudo bem, está tudo bonito, está tudo tranquilo, é muito fácil estar com um sorriso no rosto. Mas quando as coisas estão difíceis, então agora a gente precisa de muito autocontrole para realmente não deixar o nosso lado animal sair para fora. Os filhos do Yaakov, eles estão agora num momento de muito estresse, mas eles conseguiram vencer e mesmo assim eles se comportaram como mente, como seres humanos e cada um tomou sua posição para carregar o caixão do Yaakov, sem brigas, sem discussões, todos unidos no mesmo objetivo e assim viajou o caixão do Yaakov carregado, acompanhado pelos filhos deles. Mesmo nesse momento de estresse, eles conseguiram vencer. Eles conseguiram deixar de herança para os seus filhos, para os seus futuros descendentes, essa força espiritual de mesmo em situações difíceis, a gente não vai perder a imuná, não é motivo nenhum porque você está com estresse, que você pode falar feio com as pessoas, que você pode não ter derech eretz, não ter bons modos, isso não te isenta de ter derech eretz. Nenhuma situação na vida deixa a gente isento de ter bons comportamentos com as outras pessoas. Isso foi herdado para todos os descendentes de Yaakov Avinu. Então, Baruch Hashem, Deus está avisando para Moshe, pode ficar tranquilo, eles receberam mesmo que agora acampar no deserto também não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é um lugar gostoso. Normalmente o deserto, ele tem os perigos, é um lugar inóspito, é um lugar que não é agradável morar. Isso também podia aflorar o lado animal da pessoa, mas Deus está tranquilizando Moshe Rabbeinu, eles têm uma herança espiritual. Mesmo nesses momentos de maior dificuldade, eles vão conseguir ter o autocontrole. Não só os filhos de Jacob tinham esse potencial, a gente também herdou esse potencial e a gente tem que trabalhar esse potencial na prática. Nenhum momento da vida
a gente está isento de derech eretz, de ter bons modos com as pessoas. Ai, desculpa, eu perdi a cabeça porque eu tava estressado. Não é motivo. Nenhum estresse, nenhuma dificuldade é motivo para a gente falar feio com as pessoas. A gente tem esse potencial, mas ele precisa, Bezrat Hashem, precisa ser trabalhado. Aqui estão me perguntando quais tribos que ficaram fora da terra de Israel. Foi Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe. Eles, infelizmente, não quiseram entrar na terra de Israel e acabaram ficando do lado de fora. Então, a terra de Israel, na verdade, não foi dividida entre 12 tribos, ela foi dividida entre 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia acabaram ficando do lado de fora e não quiseram atravessar o Yarden, o Rio Jordão, para viver dentro da terra de Israel. Então, a Torá, ela vem mostrar a posição das tribos, como eles acampavam. Só vamos voltar aqui para o nosso mapinha. Então, eles acampavam de 3 em 3 tribos, quer dizer, 3 tribos no norte, 3 tribos no sul, 3 tribos no leste, 3 tribos no oeste. E, fora isso, no centro, aqui ficavam os Leviim. Os Leviim ficam na parte central. Moshe e Aaron, eles ficam aqui na parte superior. E no centro, o centro do povo judeu tem que ser o Mishkan. A Torá é o centro da nossa vida. Então, sempre que o povo judeu acampa, o Mishkan fica no centro. Isso é para lembrar a festa de Shavuot. A Torá deve ser o centro da nossa vida. A gente tem que viver pela Torá. O resto é secundário. Não é que a gente tem que ter a nossa vida material e onde der para encaixar a Torá, a gente vai encaixar. Ao contrário, você vive de acordo com a Torá e o resto tem que se encaixar com a forma de vida que Deus ele quer da gente. Tem um paralelo interessante, da mesma forma que o Mishkan ele tem que estar no centro do povo judeu e, quer dizer, no acampamento tem a Mahané Israel, tem o acampamento do, usar uma expressão não tão bonita, mas tem o acampamento do povão, que é a parte de fora. A parte mais central tem a Mahané Leviá, que é o acampamento dos Leviim, e no centro é Mahané de Hashem, o acampamento aonde a presença de Deus ela repousava. Isso tem que estar no centro. O que mais estava no centro? Fala o Hafetz Haim, se a gente lê os versículos sobre o Gan Eden, o paraíso Gan Eden, o jardim do Éden, aonde Adão e Havá foram colocados quando eles foram criados, a árvore da vida, ela está no centro do Gan Eden. Olha que incrível, a Torá é a nossa árvore da vida. Etz Chaim Hi Lamachazikim Bo. O Hafetz Haim ele trazia um famoso machal, 2 folhas, elas estão lá na árvore conversando. Tem uma folha que ela é mais madura, uma folha com mais sabedoria, e tem uma folha que ela é mais jovem, ela gosta mais de aventuras. Então essa folha mais jovem, ela vira para a folha que é um pouco mais velha, um pouco mais sábia, com mais sabedoria de vida, e fala assim, olha, a gente está preso aqui, a gente está perdendo tantos prazeres da vida, vamos embora daqui, vamos curtir a vida lá fora, vamos voar no vento. E aquela folhinha, que ela é mais sábia, ela é mais vivida, fala, olha, você não está entendendo, aqui é a nossa vida, a gente está preso na árvore, e a árvore que alimenta a gente dá tudo o que a gente precisa. Lá fora a gente não vai ter, a gente vai ter coisas passageiras, mas a gente não vai ter o que a gente precisa de verdade. E aquela outra folhinha jovem, ela quer curtir, ela fala, você é uma medrosa, você não quer ter os prazeres verdadeiros da vida, então eu vou sozinho. Ela se desconecta da árvore e ela sai voando e dá para escutar os gritos de alegria, ela está rodopiando no vento, feliz da vida, tendo prazeres incríveis, mas depois de um tempinho o vento para de soprar, essa folhinha vai caindo no chão, ela cai no chão, ela começa a amarelar, até que ela, infelizmente, ela morre, enquanto a outra folha continua verde, com vida. Fala o Hafetz Haim, esse é o entendimento do Pasuk,
Etz Haim Hi Lamachazikim Ba. Essa é a árvore da vida. Qual é a árvore da vida? A nossa Torá. Essa é a árvore da vida. Mas para quem? Lamachazikim Ba, para quem está conectado com ela. Aquele que entende que uma vida de Torá é uma vida verdadeira. E todos esses prazeres que as pessoas passam a vida inteira dedicando, os prazeres materiais, não é isso que traz o preenchimento verdadeiro. Pode ser, num primeiro momento, a pessoa vai na balada, tem prazer, óbvio que tem prazer, mas é um prazer vazio, é um prazer que não preenche a pessoa. Então a pessoa vai na balada, faz todos os tipos de transgressões, ele bebe muito, ele faz de tudo na balada, no dia seguinte ele está vazio de novo, ele não tem, infelizmente, não se preencheu com nada daquilo, mas aqueles que estão conectados com a Torá, eles vão aprender a usar os prazeres da vida, vão aprender a canalizar todos os prazeres que eles têm e eles vão ter a vida verdadeira, vão continuar não vivos só nesse mundo, vão ter a vida eterna no mundo vindouro. Então, é a árvore da vida, está no centro, da mesma forma que Etz Haim, a árvore da vida está no centro do Gan Eden, o Mishkan está no centro do povo judeu, e é isso que vai dar para a gente não só a vida nesse mundo, uma vida verdadeira, uma vida muito mais preenchida, uma vida com sentido, mas a nossa vida eterna que a gente vai ter no mundo vindouro, que a única maneira da gente adquirir a vida eterna é através do estudo e do cumprimento das mitzvot da Torá. Então, é mostrado, né, toda a posição das tribos de Israel. Depois disso é feito toda a contagem, tribo por tribo. Depois é feito o total do povo judeu, mais ou menos 600 mil homens entre a idade de 20 a 60 anos. Eram os homens que iam para o exército, que vão para as guerras. 600 mil homens. Se a gente pegar também as mulheres e as crianças, o povo judeu no deserto, podemos estimar mais ou menos entre 3 a 4 milhões de pessoas que estavam 40 anos no deserto. Então, como que pode alguém passar no deserto que não tem água, que não tem comida? Quem está conectado com a Torá, Deus pode manter tudo, Deus pode fazer tudo. Tudo isso que está acontecendo agora em Eretz Israel é para a gente lembrar que quando a gente acha que a gente pode confiar na gente mesmo, que a gente não precisa de Deus para nada, Deus lembra que a gente precisa dele para tudo. Então, que a gente possa se conectar, mesmo quando não estão chovendo mísseis na nossa cabeça, a gente possa estar conectado com ele, que a gente não lembre de Deus só quando a situação está muito difícil para a gente. Depois disso, a Torá vem trazer a genealogia do Moshe e Aaron, então vem falar de onde eles nasceram. Para quê? Para não vir ninguém no futuro falar que Moshe e Aaron, eles tiveram concepção divina, que eles eram super-heróis, eles eram pessoas de carne e osso, pessoas que souberam atingir o seu potencial, que trabalharam uma vida inteira, que ninguém ache que Moshe Rabbeinu, ele nasceu Moshe Rabbeinu, ele foi aprimorando o seu caráter, ele foi crescendo, ele foi chegando nesse nível de perfeição através de muito esforço. Já contei para vocês um midrash, mas vale a pena sempre lembrar desse midrash, porque muita gente fala, olha, se eu fosse como Moshe Rabbeinu, se eu fosse como Aaron, aí sim, mas Deus não me deu esse potencial. Isso é uma grande autoenganação que a gente faz. Tem uma história do midrash que um rei, ele tinha um dom especial, ele conseguia pelo rosto da pessoa ver os traços de caráter dessa pessoa, e a verdade é que a palavra rosto em hebraico, panim, são as mesmas letras da palavra pnim, que é interior. O rosto da pessoa é um reflexo do interior dela. Então esse rei tem esse dom e ele escutou desse grande Moshe Rabbeinu, uma pessoa bondosa, um grande líder, uma pessoa incrível. Então ele pediu para um desenhista fazer um desenho do rosto de Moshe Rabbeinu. O desenhista foi, desenhou Moshe Rabbeinu e voltou com o desenho. E esse rei olhou e falou, meu, você desenhou a pessoa errada. Eu te mando uma coisa tão simples. Você não sabe quem é Moshe Rabbeinu?
Falou, não, eu perguntei, eu desenhei Moshe Rabbeinu. Falou, não pode ser. Esse desenho que está aqui é uma pessoa que ela é uma pessoa muito raivosa, é uma pessoa que é orgulhosa, é uma pessoa que, infelizmente, tem traços de caráter horríveis. Não é uma pessoa generosa, uma pessoa egoísta. Não pode ser que esse é o tal de Moshe Rabbeinu. Então, esse rei foi pessoalmente conhecer Moshe Rabbeinu e viu que o desenho estava certo. Olha que incrível, Moshe Rabbeinu não nasceu Moshe Rabbeinu. Ele se trabalhou a vida inteira. Isso é a Torá. Quando todos os povos perguntaram o que está escrito na Torá, o que Deus respondeu? Para os Bnei Ishmael, está escrito não roubarás, é o Yetzer Hará deles. Para os Bnei Esav, está escrito não matarás, é o Yetzer Hará deles. Por que Deus não respondeu coisas bonitinhas? Olha, o que está escrito na Torá? Ame ao próximo como a você mesmo. Ve'ahavta lerecha kamocha, ensina coisas bonitas. Não, Deus está ensinando para a gente. Torá é a gente mudar nos pontos que é difícil para você. É nisso que a Torá, quer dizer, a Torá só para ser uma coisa bonitinha, não é a ideia. A ideia da Torá é mudar a gente. Então, nos pontos que a gente precisa de mudança, aqui a Torá consegue elevar. A gente consegue uma pessoa que é egoísta. O que ele vai, através da Torá, como que ele vai crescer? Todo mês ele vai ter que dar tzedakah. O primeiro mês vai doer nele, no segundo mês vai doer, mas vai virar a natureza dele. Então, todas as midot ruins, se a gente cumprir a Torá e cumprir da maneira certa, a gente está mudando as nossas midot, a gente está mudando os nossos traços de caráter e se transformando em pessoas melhores. Moshe Rabbeinu não nasceu Moshe Rabbeinu, ele se transformou em Moshe Rabbeinu através de trabalho, através de esforço, uma vida inteira se trabalhando para virar quem ele virou, e a única maneira da gente fazer isso é através da Torá, é através das mitzvot. As mitzvot vão purificando o ser humano para a gente começar a conseguir chegar nos níveis mais elevados. Depois disso, a Torá vai falar de uma troca de Kedushá, uma troca de santidade que precisou acontecer aqui na Torá. Os primogênitos, eles têm uma santidade especial. Primeiro que eles são o primeiro fruto do ventre. Então, na Torá, várias vezes, o primeiro fruto do ventre recebe aqui uma atenção especial, porque tem santidade, tem os bikurim, são as primícias, as primeiras frutas do campo, tem Ereshit Agez, a primeira tosquia dos animais. Então, tudo isso tem uma kedushá especial. O primeiro fruto que está saindo, os primogênitos têm um caráter de santidade maior do que o resto do povo. E, além disso, eles fizeram um grande Kiddush Hashem, eles santificaram o nome de Deus na saída do Egito, quando morreram os primogênitos dos egípcios e não morreram os primogênitos dos judeus, mesmo que foi um Kiddush Hashem passivo, mas eles santificaram o nome de Deus e eles receberam uma parcela ainda maior de santidade. Então, os primogênitos, eles vão ser os responsáveis por todo o serviço do Mishkan, por todo o serviço futuramente do Beit HaMikdash. Eles vão ter um papel de destaque no meio do povo judeu. Mas, infelizmente, os primogênitos acabaram tropeçando, eles participaram do Reta Egel, do bezerro de ouro, e eles perderam o mérito de serem os líderes espirituais do povo. Isso foi passado para a tribo de Levi. Em que momento que a tribo de Levi assumiu esse papel? Quando Moshe Rabbeinu desceu do Har Sinai, e ele viu aquele bezerro de ouro, ele perguntou, Mila Hashem Elai, quem está com Deus, vem comigo agora. Só a tribo de Levi se levantou. O resto do povo ficou sentado, a tribo de Levi se levantou. Deus falou, agora, a partir desse momento, a tribo de Levi, eles vão ser os escolhidos para fazer todos os serviços espirituais do Mishkan e futuramente do Beit HaMikdash. Mas o que aconteceu? A gente falou que os primogênitos, eles têm uma kedushá especial. Então, Deus aqui, nessa paraxá, vai fazer uma transferência da kedushá
dos primogênitos para os Leviim, que foi o resgate, né? Seria o resgate dos primogênitos, eles vão ser redimidos para passar a Kedushá deles para Kedushá dos Leviim. É o que a gente faz na prática até hoje em dia, naquela famosa cerimônia chamada Pidyon Ben, o resgate da criança, esse primogênito, ele tem uma Kedushá especial, é como se, entre aspas, ele pertence a Deus e o pai precisa fazer o resgate. O pai vai dar 5 moedas de prata para o Cohen para resgatar o filho dele e, entre aspas, é como se a Kedushá da criança, ela passa para aquelas moedas e ela é entregue para o Cohen. Então, isso aconteceu aqui no deserto, essa troca da Kedushá. Isso ensina para a gente uma lição incrível. Olha o que acontece, as consequências de um ato, por mais que é um ato muito grave, mas a gente sempre deve pensar nas consequências dos nossos atos. Antes de fazer alguma coisa, pensa aonde vai terminar isso. E se você não tem certeza aonde vai terminar, nem começa, porque a gente não pode na vida viver sem pensar. Isso é uma das regras, por exemplo, do xadrez, que a gente deve ter para a nossa vida. No xadrez, não faz nenhuma jogada sem pensar o que pode acontecer. Por causa de uma jogada ruim, você pode tomar um checkmate e perder o jogo. Infelizmente, os primogênitos fizeram uma péssima escolha na vida, eles acompanharam o resto do povo no pecado do bezerro de ouro e eles perderam para sempre essa santidade, esse potencial de serem os escolhidos para servir no Mishkan e futuramente no Beit HaMikdash. E a tribo de Levi, ao contrário, eles viram a oportunidade e eles saltaram para pegar, para não perder essa oportunidade. Isso, para a gente fechar, conecta com Matan Torá. A Torá vai ser entregue de novo. Então, todo ano a Torá é entregue, mas para quem? Mila Hashem Elai. Quem está com Deus, vem comigo para receber a Torá. Não é só a gente escutar, a gente comentou essa semana, escutar um shiur, achar uau, que shiur bonito, mas a Torá tem que ser a nossa vida. A Torá tem que transformar a gente em pessoas melhores, em pessoas que são mais educados. A gente falou hoje, vamos de novo tentar isso na prática. Não tem isenção de derech eretz. Você pode estar num estresse, você pode estar numa situação difícil, isso não te isenta de bons modos com as outras pessoas. União do povo judeu não espera cair em 1000 mísseis em Israel para o povo judeu estar unido. A gente tem que estar unido sempre, um preocupado com o outro, não um apontando o dedo para o outro. Essa união é receber a Torá, Ben Adam Lamakom, a gente caprichar um pouco mais em todas as mitzvot que a gente faz, principalmente na tefilá. De novo, não espera acontecerem desgraças para a gente fazer uma boa tefilá, caprichar no Ben Adam Lechaveró, a honra dos outros, o cuidado dos outros, ver quem está precisando de ajuda, não espera a pessoa estar desesperada para você ajudar ela. E Bezrat Hashem, essa união, essa alegria de receber a Torá, que a gente possa não só ter o Matan Torá, a gente possa ter Kabbalat Torá, que a gente possa receber e trazer essa Torá para a nossa vida. Shabbat Shalom e Chag Sameach.